apresentou alguém que abriu uma porta para mim. Se não fosse pela amizade que você tem com essa pessoa e nos apresentar, eu não teria tido a chance que eu tive. Muito obrigado. E você pode ir aí dando nome aos vários agradecimentos que a gente quer e pode fazer às pessoas que estão ao nosso lado. E em relação a Deus também. Antes de dizer obrigado, Senhor, nós devemos tomar posse das coisas pelas quais nós devemos agradecer. Devemos examinar tudo, como diz a palavra. Examinar a nossa vida. Passar um pente fino nela. Descobrindo as maravilhas que Deus faz para nós. Faz por nós. Devemos examinar tudo. O nosso passado, o nosso presente. Mas ficar só com o que é bom. Não é assim que diz a palavra de Deus? Nós aprendemos com tudo o que nos acontece. Precisamos examinar o nosso passado, porque nas alegrias e nas dores sempre há um ensinamento a aprender. Aprendemos com tudo, mas nós devemos guardar somente o que é bom. A gente aprende com a nossa história, com os erros, com os fracassos. A gente aprende com os golpes que leva. Aprende ou não aprende? Como é que você aprende a lutar? Eu nunca vi alguém aprender a lutar sem apanhar. Se você for assistir uma luta, você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Você aprende a lutar muitas vezes apanhando. Mais apanhando do que batendo. Não é? Na vida a gente aprende a lutar, gente, com os golpes que a gente leva. A gente aprende. Aprendemos com tudo. Mas devemos guardar no nosso coração somente aquilo que é bom. Nós devemos conservar no nosso coração a gratidão. É isso que esta palavra está dizendo para nós. Olha, estais sempre alegres, dai graças a Deus em toda e qualquer circunstância, examinai tudo e guardai o que for bom. Estais sempre contentes. O que é que nos deixará contentes? O que vai nos deixar sempre alegres? Ser agradecido. Por isso que esta palavra emenda desta forma. Estais sempre alegres e depois diz, dai graças. É como se nos dissesse, para estar sempre contente, seja primeiro agradecido com o que você tem. O caminho para a alegria é a gratidão. É ser agradecido, é reconhecer a graça de Deus. E reconhecer a graça de Deus, meu querido, é sempre uma escolha. Uma escolha que faz bem. Porque nós podemos atravessar o dia, a semana, os meses, o ano, sem tomar consciência dos benefícios que Deus tem nos feito. Olha só, o final do ano está chegando. E todas as vezes que vai se aproximando o final do ano, as televisões preparam as suas retrospectivas, né? Já virou uma tradição no Brasil. Toda TV tem a sua retrospectiva do ano. Mas por que as TVs apresentam isso? Porque está dentro do coração, do espírito do povo brasileiro. Vai chegando o Natal, vai chegando o Ano Novo, a gente olha para tudo que foi o ano da gente. E aí a gente tem uma chance maravilhosa de separar o que foi bom daquilo que não presta. De lavar com a misericórdia, de lavar com o perdão aquilo que não foi bom. E de guardar no coração, em espírito de gratidão, todo o bem que a gente recebeu. Reconhecer a graça de Deus, que nos visitou constantemente no decorrer desse ano. Reconhecer a graça de Deus é uma escolha. Por isso que tem pessoas que reconhecem e outras que não reconhecem. O que as diferencia? Uma escolheu reconhecer. A outra preferiu não dar atenção a isso. Só que quando eu reconheço a graça de Deus na minha vida, quando eu tomo a decisão, quando eu faço essa escolha me faz bem. Sabe, um sábio antigo, um filósofo, sabe, que tem ali a sua colaboração com a humanidade. Tem muitos ditos que são verdadeiros, não é? E num começo ali filosófico, ele trouxe a sua colaboração. Um filósofo chamado Epicuro. Ele dizia algo a respeito das pessoas felizes. Essa palavra fala de felicidade. Diz para nós, estejam sempre felizes, estejam sempre alegres.
Ele como que respondendo a essa pergunta, né? Dizia, quer saber quem é a pessoa que está sempre alegre? Quer saber quem é a pessoa que está sempre feliz? As pessoas felizes são aquelas que se lembram do seu passado com gratidão, que estão contentes com o seu presente e não têm medo do futuro. Você quer saber quem é feliz? Feliz é aquela pessoa que se lembra de tudo que aconteceu, mesmo há minutos atrás, mesmo no dia de ontem, nesta semana, neste mês, neste ano, nos anos que passaram. Essa pessoa feliz, ela se lembra de tudo que aconteceu com gratidão, porque sabe que Deus esteve com ela. Ela se alegra com o presente, está contente. Contente não quer dizer conformado. A pessoa conformista não tem muito desejo de crescer. Ela está conformada, está tudo bom, não é? Desde que ela não a incomodem, ela também não se incomoda, não quer incomodar as outras pessoas, está conformada. Não, o cristão é um inconformado. Quem disse para você que ser de Cristo é ser conformado? Jesus não se conformou com esse mundo. E São Paulo deixou isso para nós como uma lei. Não vos conformeis com este mundo. Estar contente não é estar conformado. Estar contente é ser feliz, mesmo enquanto não se realiza aquilo que a gente deseja, que a gente espera. Ser contente é não esperar a nossa vontade acontecer para ser feliz. É ser feliz enquanto espera. É dar graças pelo que tem, enquanto não obtém aquilo que espera. Olha, nós perdemos muito tempo reclamando aquilo que a gente não tem. E gastamos pouco tempo agradecendo o muito que a gente tem. Nós reclamamos do pouco que não temos e não agradecemos pelo muito que temos. E um coração que não consegue ser grato é um coração que também não consegue ser feliz. Reconhecer as coisas boas que nos acontecem todos os dias na nossa vida. Isso enche o nosso coração do sentimento de bem. Isso enche o nosso coração com o sentimento do amor, com o sentimento da benevolência. Não são apenas sentimentos, mas causam em nós um sentimento. E quando eu me determino a reconhecer o bem que está à minha volta, o meu coração se enche de amor. Porque a gratidão, ela causa amor. A pessoa agradecida ama a pessoa a quem ela agradece. Assim como a ingratidão também arranca o amor do coração da pessoa. Reconhecer o bem é encher-se de amor. Reconhecer as graças que se recebe é encher-se do sentimento de coisas boas. E esse sentimento de coisas boas, esse sentimento do bem, nos une com os outros. Sabe, ter o coração grato nos une à pessoa que nos ajudou. Não é verdade? Mas não só a pessoa que nos ajudou. Quando nós reconhecemos as coisas boas que nos acontecem, nós somos sempre arremetidos à fonte de todo bem, que é Deus, que é Jesus. Um coração grato é um coração unido aos outros, mas é sobretudo um coração unido a Deus. Por isso que São Paulo, com toda a propriedade, diz: dai graças a Deus em toda circunstância para o vosso bem, para que estejais contentes. Aquele que diz para nós, não vos conformeis, nos diz, estejais contentes. Parece uma contradição, não é verdade? Mas não é. Esteja contente com Deus, porque Deus está sempre do seu lado. E não se conforme com esse mundo, porque esse mundo ainda não está como Deus quer. E assim a gente vai seguindo, né, no meio desta tensão de não se conformar com o que não presta, mas se contentar com tudo de bom que acontece para a gente. Como é a pessoa feliz e cheia de Deus? Você já se perguntou? A pessoa feliz e cheia de Deus é aquela pessoa que é agradecida pelo seu passado e é contente com o seu presente. Ela é feliz porque ela ama a vida. Feliz e cheio de Deus é aquele homem que ama a vida, é aquela mulher que ama a vida.
E aí o cuidado para a gente não ser ingrato, porque a ingratidão, ela fecha o coração para receber o amor. É esse o grande problema dela. Fecha o coração da pessoa e ela não aceita o amor. Tanto que você vê, o que é uma pessoa mal agradecida? É aquela que aceita o favor, mas não reconhece o afeto com o qual a gente a favoreceu. Ela aceita os favores, mas não aceita o amor que os acompanha. Eu aceito o que você me dá, mas eu não quero ter nenhuma ligação, eu não quero ter uma relação, um relacionamento com você. Eu quero estar dispensado de ter que retribuir o bem que você me fez. Isso é a pessoa ingrata. Ela é ingrata porque ela não reconhece que não foi simplesmente uma esmola que ela recebeu. Ela recebeu um gesto de afeto, de consideração, de carinho. Ingratidão é recusar-se a ser amado por meio daquele gesto concreto. Tem consequência? Sempre tem. A pessoa não amada, ela é possessiva. Quer dominar a tudo, quer dominar a todos. Ela quer tudo para si. Pessoas e coisas. Por quê? Porque ela tem uma fome dentro dela que não escala. Ela bloqueou a entrada do amor no seu coração. Então ela pensa que ela vai preencher o vazio de amor que existe dentro dela, manipulando as pessoas, dominando as pessoas, tentando fazer com que tudo aconteça segundo a sua vontade. Mas não vai acontecer. Não vai. Porque não demora muito para as pessoas perceberem que estão sendo usadas. E aí o grande problema, não vai demorar muito para a pessoa ingrata se frustrar. Vem a frustração, não demora muito, ela encontra a decepção e aí se deprime, se fecha na tristeza, se enclausura no sofrimento, não é? Não. Quando nós não aprendemos a agradecer a Deus pela vida, quando nós não temos um coração capaz de reconhecer que todos os dias uma chuva de bênçãos, de graças recaem sobre nós, as consequências se manifestam logo. Pela fome de atenção, pela fome de amizade, pela fome de comunicação. Eu não sei se você já viu, mas tem gente que tem gana por conversar. A pessoa tem um desejo muito grande de estabelecer uma comunicação. Por quê? Porque se sente isolada. Porque não se sente comunicando, apesar de falar. Porque a falta de reconhecimento a pode ter isolado. Sabe, a ingratidão é a incapacidade de reconhecer o bem. E, portanto, de reconhecer o amor. O problema da pessoa ingrata é que ela não se sente amada por aquela pessoa a quem ela está ofendendo com a sua ingratidão. Ela perdeu a fé no amor. E quem perdeu a fé no amor, vive numa prisão afetiva. Vive numa prisão emocional, porque não acredita, nem aceita que os outros possam amá-lo. O ingrato não acredita que ele foi amado no favor que ele recebeu. Porque quando a gente sabe que a gente foi amado, olha, tem que ser monstruoso para não comover o coração. Muitas vezes a ingratidão nasce de uma certa desconfiança, que depois transforma em obrigação o favor. Eu começo desconfiando, dizendo assim, olha, eu não sei, hein? Camila me ajudou, poxa vida, ajudou mesmo. Mas será que ela fez isso porque gosta de mim ou fez isso por obrigação? Será que ela me ajudou porque ela me quer bem ou para se ver livre da minha insistência? Eu acho que ela fez isso com segunda intenção, hein? Eu acho que ela espera lá na frente que eu retribua esse favor. Então, se ela fez assim, ela não fez mais do que a obrigação dela em me ajudar. Daqui a pouco, com essa ideia, se ela prossegue, eu estou quase batendo nela. Que estendeu a mão para mim no momento que eu precisava. E tudo nasceu da desconfiança, da retidão de coração dela, da intenção boa, do amor que ela pôs no gesto de carinho. O ingrato é um mal amado. E muitas vezes ele se sente culpado por não conseguir amar, por não saber amar.
Como é triste quando a gente ouve uma mãe ou um pai dizer: eu não consigo abraçar o meu filho, eu não consigo amar o meu filho, eu não consigo dizer para ele que eu o amo. É sofrido, gente. É sofrido demais. Você ouvir, imagina você sentir isso. E você vê que nas palavras da pessoa, no olhar da pessoa, no semblante daquele que diz: eu não consigo amar, você vê o peso da culpa. A pessoa carregada pelo sentimento de culpa por não saber amar. Pelo amor de Deus, qual é o caminho para fora disso? Qual é o caminho para a gente vencer esse sentimento? O caminho para a gente vencer esse desejo de dominação, essa fome de possuir, de manipular as pessoas, de ser dono dos outros? O caminho para vencer todo este mal passa por nós nos aceitarmos. Aceitando que Deus nos ama. Aceite que Deus ama você. Não é simplesmente acreditar. É você aceitar que Deus te ama. Deus te ama com os seus pecados. Deus te ama com os seus defeitos. Deus te ama com as suas misérias. Deus te ama com os seus acertos, mas também com os seus erros. Com as suas vitórias, mas também com os seus fracassos. Ele não te ama só na alegria e no louvor. Deus te ama no seu momento de tristeza, de dor e de reclamação. Diante dele você pode reclamar, não tem problema nenhum. O problema é que quando nós não reclamamos com Deus e ficamos reclamando de Deus. Reclamar com Deus cura o coração. Reclamar de Deus nos afasta dele. Não é porque Deus se afaste. É que a gente vai se afastando do próprio Senhor. É diferente a gente reclamar com o chefe da gente reclamar do chefe. Você reclama com o chefe, ele pode até brigar com você, mas pelo menos ouviu o que você tinha a dizer. Às vezes reclamando com o seu chefe, você consegue uma melhoria, você consegue um aumento de salário. Mas se você reclama do chefe, cada vez mais você o detesta, cada vez mais você o odeia, cada vez mais você se afasta dele. E no caso dele, não de Deus, você o vai afastando de você também. Chega um momento que a ruptura é inevitável. Quem reclama de Deus, rompe com Deus. Quem reclama com Deus, se une a Ele. Uma coisa se chama murmuração, é reclamar de. Outra coisa se chama oração, é reclamar com Deus. É um jeito de rezar. E mesmo em meio às suas reclamações, Deus te ama com toda ternura, com todo o afeto. E Ele já sabe como vai te ajudar. Deus torce para que você não se afaste dele, porque Ele já sabe como vai te ajudar. Mas precisa que você esteja unido a Ele, capaz de ouvir, de se deixar instruir pelo seu Espírito a respeito daquilo que você deve fazer. Aceite que Deus te ama. Aceite que você é uma pessoa digna de amor. Que você é digno de ser querido, que você é digno de ser amado. Nós precisamos descobrir, gente, o nosso lado bom, porque o nosso lado negativo já está mais do que evidente. Eu conheço os meus defeitos, você conhece os seus, e não precisa ninguém dizer para a gente. Quando a pessoa diz, só reforça aquilo que a gente já sabe. Mas, infelizmente, nós somos mestres em reconhecer os nossos próprios defeitos. Mas somos crianças em descobrir o nosso lado bom. Criança no sentido do pouco conhecimento, viu? E não da graça, da alegria, da jovialidade, da criatividade, não disso. No lado negativo, de conhecer pouco, de ser imaturo. Nós somos muito despreparados para reconhecer o nosso lado bom, o nosso lado cheio de Deus. Você tem um lado maravilhoso, cheio da presença de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer que você é um dom. E que você tem muitos dons. Você é um dom para a sua casa, você é um dom para a sua família. Até mesmo o lugar onde você trabalha reconhece que você é um dom, senão você não estaria ali. E você tem muitos dons.
Reconhecer isso faz a gente dar graças a Deus. Damos graças a Deus porque nós somos amados, porque Deus nos quis, porque Deus nos desejou. Deus quis você. Ele desejou você. E Santa Catarina de Sena, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira formidável, ela coloca isso em evidência em poucas palavras. Ela conseguiu dizer em poucas palavras o que às vezes a gente não consegue dizer numa vida inteira. Santa Catarina dizia assim: eu sou um desejo eterno de Deus que hoje existe. Eu sou um desejo eterno de Deus que hoje existe. Em outras palavras, mesmo quando eu ainda não existia, no coração de Deus eu era um desejo. Deus me queria mesmo antes de me criar. Desde que Ele é Deus, desde sempre, eu existi no coração de Deus como um desejo. E ela completa dizendo: a minha existência é uma existência amada por Deus. E eu aproveito carona com Santa Catarina para dizer para você que a sua existência é uma existência amada por Deus. Você não está cercado de males, de ódios, de invejas, de ciúmes, de desprezos. Isso tudo está aí pelo nosso caminho. Mas você está cercado de amor. Porque a sua existência é uma existência amada por Deus. E a gratidão, ela nasce quando nós passamos a amar não para receber favores. Porque o interesseiro ama por causa do favor. Ah, é meu amigo, deixa eu cultivar a amizade. Aí eu ligo, aí eu escrevo, eu estou interessado no favor que eu vou receber. O interesseiro estabelece a amizade por causa do favor que ele vai receber. A gratidão nasce não quando nós passamos a amar para receber favores, mas porque nós descobrimos que o amor é a maior felicidade. A maior recompensa do amor é Ele mesmo. Felicidade é amar, gente. O outro nome da felicidade é amor. Nós estamos cercados de pessoas boas. Nós estamos cercados de coisas boas que nos acontecem. Nós só temos que abrir os olhos. Como diz a palavra, discernir, examinar, para ficar com o que é bom. Nós precisamos abrir os olhos para enxergar tanto bem que Deus nos dá e aprender a colocar o nosso coração em sintonia com o amor de Deus para que a gente possa experimentá-lo. Tem gente que reconhece o amor de Deus. Tem gente que é ótimo para identificá-lo nos outros, mas não consegue sentir. Porque o pecado, como diz a palavra de Deus, ele nos privou de experimentar o amor. Foi isso que Jesus veio devolver. A salvação é a graça de nos inserir numa experiência de um amor infinito. Eu posso de novo sentir o amor com que eu sou amado por Deus, porque Jesus devolveu ao meu coração a saúde espiritual que com o pecado eu havia perdido. Então eu estou envolvido no amor de Deus. Eu só preciso aprender a descobrir esse amor e preciso sintonizar o meu coração para senti-lo. É aceitarmos que somos aceitos, é crer que somos amados, que despedaça essa prisão afetiva que a gente falava agora há pouco, que vem pela ingratidão. Sabe, aceitar-se amado devolve a nós a alegria da gratidão. Então, querido, não lamente o passado. Do que adianta você ficar lamentando o que já passou? A ingratidão manda a gente se lamentar. Mas a palavra de Deus manda a gente fazer uma lista do que é bom. Onde é que está escrito que ela manda a gente fazer uma lista? Quando ela diz, examine tudo. Como é que você examina as coisas? Você vai examinar um guarda-roupa, você vai examinar uma prateleira, você pega um caderninho e você vai colocando todos os itens ali. Ou então você já leva uma lista. Chegando lá você confere, você examina. O que a palavra de Deus está nos dizendo?
que nós devemos examinar o que é bom, que nós devemos fazer uma lista de coisas boas e que nós devemos nos encher de amor e agradecer a Deus. Não devemos nos encher de memórias ressentidas, de memórias entristecidas, de jeito nenhum. Afaste de você as lembranças tristes. Elas não te fazem bem. Cultivar lembranças tristes vai matar você. Não tem a ver com justiça, não tem a ver com sua história. Quem de nós aqui escapou das tristezas? Quem de nós aqui não sabe o que é triste? Nunca ouvi uma pessoa que você conversando com ela e falasse de tristeza, ela dissesse assim, mas não sei o que é isso. Ela pode até brincar com isso, mas ela já experimentou a dor no seu coração. E por que alguns são alegres e outros muito tristes? É a gravidade, a intensidade do mal que os atingiu? Não, é a escolha que fizeram, do que queriam cultivar dentro de si. Afaste de você todas as lembranças tristes. Não fique falando das amarguras do passado. O passado é para a gente lembrar com gratidão, não com amargor. Sabe, viva o amor de Deus e todas as coisas serão dadas a você. Tudo o mais virá por acréscimo. Quero apenas dizer para você essa frase para a gente rezar um pouquinho. Para você pensar. A gratidão, ela desbloqueia a abundância da vida. Ela torna aquilo que temos suficiente. E até mais. Ela transforma a negação em aceitação. Ela transforma caos em ordem. Confusão em claridade. A gratidão pode transformar uma refeição num banquete. Uma casa, ela transforma em um lar. Um estranho, a gratidão transforma em amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado. Traz paz para o dia de hoje e abre uma perspectiva para o dia de amanhã. Por isso eu termino dizendo para você, nesse dia de hoje, estais sempre alegres e dai graças a Deus em toda e qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus. Examine tudo, fique só com o que é bom e se afaste de toda espécie de mal, inclusive o mal que se manifesta pelas lembranças tristes. Afaste-se dele, fique com o que é bom. Vamos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, pelo seu grande amor, pelos seus bens, pelos seus favores, mais do que pelos benefícios, pelo amor com o qual Ele os realiza para nós. Graças a Ti, Senhor, nós queremos dar. Bendito seja, Senhor, pela Tua palavra. Bendito seja, Senhor, por tudo. Bendito seja, Senhor, nesse momento nós te pedimos, cura o nosso coração. Cura-nos, Senhor. De todo o amargor que possa ter se instalado dentro de cada um de nós. Pela ingratidão. Tudo aquilo que está de amargo na nossa vida. Tudo aquilo que acabou se azedando pela nossa ingratidão, por não reconhecermos o seu amor nas nossas vidas. Visita-nos, Senhor. Visita-nos nesta manhã, visita-nos neste momento e dá-nos o teu amor. Derrama sobre nós o teu amor. Abre os nossos olhos, Senhor, para reconhecermos sua presença em nossas vidas e reconhecermos que somos amados por Ti, que a nossa existência é amada. Obrigado, Senhor.